Fala galera, tudo bem aí? Bom, eu tô para fazer esse vídeo faz tempo já, né? Para falar um pouco desse carinha aqui, né? Desse relógio que tem tanta polêmica na internet sobre ele, né? Que é o Sigul 1963. E por que tem muita polêmica, né? Antes de comprar, eu fui atrás de tentar saber qual é original, qual não é, qual é falso, enfim, e é uma confusão. Eu já vi um monte de canal, sigo um monte de canal de relógio que eu curto, tudo. Um dos mais importantes aí, que é o GMT-3, do Leandro, que é espetacular. Só que também gerou muita confusão. Eu acabei não conseguindo, através do vídeo dele, saber qual relógio comprar para não cair na roubada de comprar um Sigul 1963 falso, né? Aí o que eu fiz? Eu fui até a China e comprei diretamente da China, entendeu? Na loja da Sigul. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, né? Essa história de o que é verdadeiro, o que é falso, enfim, vai dar polêmica, tá? Mas eu tenho a minha conclusão e com base no relógio que eu comprei. Agora não dá para dizer a de vocês, tá? Eu vou mostrar em detalhes o relógio, óbvio, né? Mas principalmente tudo que engloba desse modelo original, que assim eu entendo, do Sigul 1963. Como eu disse, eu tive a oportunidade de ir para a China, né, o ano passado a trabalho, e foi realmente uma oportunidade. E eu já estava procurando esse relógio há muito tempo, Eu arrisco a dizer que há pelo menos uns 5 anos, talvez, né? Procurando informações. Quando eu vi esse relógio, eu realmente fiquei apaixonado, assim, eu achei maravilhoso. E comecei a procurar informações sobre ele, né? Como comprar, se dava para importar ou não. E aí comecei e me deparei com um monte de polêmica a respeito do relógio, né? Por conta da quantidade de versões e fabricantes desse relógio, né? E aí, aquele vídeo que eu até vou deixar no link, aí em algum lugar eu vou deixar o link do vídeo do Leandro, a gente consegue tirar todo e qualquer tipo de dúvida com relação a um monte de tipo de relógio. Só que o vídeo dele é muito legal, só que também gera um pouco de dúvida. E acaba que fica por conta de cada um escolher como vai fazer para comprar ou não esse relógio. E tentar saber se comprou o modelo original, se não comprou, enfim, tá? Então, o que eu fiz? Voltando, eu tive a oportunidade de ir para a China no ano passado a trabalho e estava quase comprando pelo AliExpress uma versão muito bonita, muito bem acabada também da Red Star, né? Só que quando surgiu a oportunidade de ir para a China, eu falei, então eu vou tentar ou comprar na China da Red Star ou tentar achar uma loja da Sigul e comprar o modelo que se diz o original, que é o próprio fabricado pela própria Sigul, né? E foi o que eu fiz. E a grande diferença é essa, né? O modelo da Sigul, primeiro que assim, o fabricante do movimento, que se eu não me engano, se eu falar alguma coisa aqui errada, vocês me perdoem, porque eu gosto de relógio, mas não sou um especialista, né? Aliás, tem poucos, mas os poucos que eu tenho tem história. Para mim, tá? E por isso tem valor. E esse é um que tem história e por isso que eu estava procurando há tanto tempo, né? Então, voltando, quem fabrica o movimento desse carinha aqui é a Sigul, né? O ST19, que é o movimento mecânico desse relógio, quem fabrica é a Sigul, né? Essa empresa aqui, que foi quem fez a primeira versão desse relógio lá em 1960, né? Que foi encomendado pelo governo chinês para que fizessem um relógio cronógrafo destinado à Força Aérea Chinesa. Porque na época, né, os cronógrafos era quase que uma ferramenta, né, para os pilotos, né, de todo mundo. A gente não tinha as tecnologias que tem hoje. Então isso aqui era praticamente um artigo indispensável para os pilotos, né? E o governo chinês quis que uma empresa chinesa desenvolvesse um relógio chinês cronógrafo para a Força Aérea chinesa. E a Sigul, que se não me engano na época só ela não tinha esse nome, acho que era Tianjin, uma coisa assim, foi a empresa que ficou aí com essa responsabilidade de desenvolver um cronógrafo chinês
para a Força Aérea Chinesa. Então, por isso que a Sigul, no meu entendimento, é a empresa, e essa Tianjin se tornou Sigul depois, né, com o passar dos anos. Então, por isso que, no meu entendimento, o relógio original é o relógio da Sigul e montado, fabricado pela própria Sigul. Aqui dentro eu tenho o movimento ST19 mecânico, né, fabricado pela Sigul, e todo o relógio é montado pela Sigul. Entendeu? Então, por isso que na minha visão, né, do meu ponto de vista como proprietário de um relógio Sigul 1963, fabricado pela Sigul, comprado na loja da Sigul na China, no meu entendimento esse é o relógio original. Agora, o relógio da Red Star, tudo indica que ele é também um relógio com o movimento ST19, fabricado pela Sigul. Porém, o relógio em si, caixa, pulseira, o acabamento todo, ele é de responsabilidade da Red Star. Então, eu não tenho os dois modelos aqui. O que eu tenho em mãos é o Sigul 1963, fabricado pela própria Sigul, fabricado e montado pela própria Sigul e vendido. Eu não tenho o modelo Red Star aqui, até para a gente poder comparar, né? Para ver realmente se existe alguma diferença de qualidade, de acabamento, tá? Não tem como saber. Só realmente se eu tivesse um do lado do outro para dizer, não, peraí, o acabamento do Sigul fabricado e montado pela Sigul é melhor do que o da Red Star. Não tem como saber. Então o que eu posso dizer é que, apesar de todas essas polêmicas, eu entendo que essa é a versão original, essa é a versão verdadeira, vamos dizer assim. E os outros, desde que tenha o movimento ST19 fabricado pela Sigul, ele também é um relógio, também pode ser um relógio considerado, não digo original, mas de qualidade, né? E não é uma cópia, não é uma falsificação, se ele tem um movimento. Agora, pode ser, e até por isso que talvez custe um pouco menos, que um relógio como esse, fabricado pela Red Star, o que acontece? Ele pode não ter o mesmo acabamento. Eu não quis pagar o preço. Eu simplesmente tive a oportunidade de ir para a China, fui e comprei o relógio, pesquisei aonde ficava a loja da Sigul. Tem várias, né, evidentemente. Eu estava em Xangai, então eu fui direto numa das avenidas mais luxuosas de Xangai, onde tem todas as grandes boutiques e tudo, e comprei o relógio em mãos, em loco, entendeu? Para não ter problema, ó. Eu paguei, que é o preço que está até hoje, tá? 4.399 yuans, né? Que é o dinheiro chinês. Se a gente fizer uma conversão para reais, isso aqui vai dar em torno de 3.500 reais, né? Normalmente o yuan é desvalorizado aí. Se a gente multiplicar por 0,8, né? Dá 3.500 reais. Então eu paguei, referente a esse relógio, eu paguei 3.500 reais. O que vem no estojo, né? Isso que é interessante a gente também destacar. Ele vem o relógio, evidentemente. Ele vem originalmente na caixa com essa pulseira de couro, tá? Muito bonita, muito bem acabada. Também aqui com Sigul escrito, ó, tá vendo aqui, né? É uma pulseira de couro, que daí ele fica muito mais clássico, muito mais, né, estiloso assim, para quem gosta, um pouco mais social. Vem com essa pulseira aqui, que é uma pulseira de nylon, né? Uma pulseira nato de nylon. Muito também confortável, muito boa de usar. Tá vendo aqui, Sigul na fivela, né? Então ele vem com essas duas opções de pulseira. Ele vem com essa ferramentinha, que é aquela ferramentinha para fazer a substituição, troca de pulseira, né? Ele vem com essa medalha, tá? Que é uma medalhinha em homenagem à Força Aérea Chinesa. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu tô com uma mão só, então eu vou ter um pouco de dificuldade, tá? Mas espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí. Pronto, abri. Aqui tá a etiquetinha, né, da compra que eu fiz. Esse aqui é o código dele da Sigul, né? Esse 819 87 1963 é o código do relógio, né? 4.980 era o preço de vitrine dele, né? Yuans. Tá vendo? Aqui tem um código de barra, bonitinho. Aqui tem a medalhinha. Na verdade é como se fosse um broche, né? Tá vendo aqui? De metal. Então é um broche. Muito, muito bonitinho, muito bem feito. Então assim, o estojo é tudo muito caprichado, é tudo muito bonito, tudo muito bem arrumado.
Aí ele tem o manual, né? Isso aqui é o comprovante de pagamento, né? Tá? Eu procurei guardar tudo, inclusive as passagens, né? Porque foi para mim realmente uma viagem muito especial, tá? Eu vou tirar o manual aqui para vocês. Espera. Então aqui a gente tem o manual, né? Aliás, eu não sei qual é o manual, qual é o certificado. Não, esse aqui acho que é o manual, porque tá tudo evidentemente em chinês, né? Então é puramente uma peça de colecionador, né? Porque a gente não vai entender absolutamente nada do que tá escrito aqui, né? Aqui você tem as garantias, né? O cartãozinho de garantia. Então, assim, e isso para mim é o que vale, né? Isso para mim é o que importa. Eu fiquei satisfeito com a minha compra. Eu tenho convicção que o meu relógio é um relógio de qualidade acima de tudo, que contém o movimento ST19, fabricado direto pela Seagull, mas isso não torna o meu relógio melhor do que o relógio de ninguém. Não torna ele melhor do que, por exemplo, os relógios da Red Star, que tem também um movimento cronógrafo ST19 mecânico. Não importa, gente. O que importa é isso. Se eu não tivesse ido até a China, eu com certeza não teria comprado esse relógio, tá? Eu teria comprado, como eu estava quase fazendo, o Red Star, porque é muito bonito. Todos os reviews que eu já vi na internet também parecem ter muita qualidade a construção dele, entendeu? Então não tem problema nenhum. A questão é, eu tive uma oportunidade única, talvez, eu não sei se eu volto para a China a trabalho, se isso vai acontecer novamente ou não, de ir até a China. E aí eu falei, não, eu não vou perder essa oportunidade, que eu enxerguei como uma oportunidade, tá? Se fosse aqui, eu não ia comprar, realmente, porque esse relógio aqui, eu vou deixar um site também muito interessante aqui, que você consegue importar esses relógios, e é muito, extremamente confiável esse site, tá? Porém, ele vai sair esse preço aí, por volta de 4.400, 4.500 yuans, que convertido dá os seus R$3.500, porém, você vai pagar, exatamente, 4.399. Só que você vai pagar os impostos, né? Isso aqui vai praticamente dobrar de valores, entendeu? Então, um relógio que é vendido por cerca de R$3.500 e vale esses R$3.500, se for para importar, a gente vai pagar no mínimo R$6.000. Então, assim, aí não valeria a pena. Agora, como eu tive essa oportunidade de ir para a China, eu adquiri e estou super satisfeito. É o meu xodó. É o relógio que eu mais uso, pelo contrário, talvez seja o que eu menos uso, né? Eu uso muito pouco, com muito critério, com muita calma, né? Mas é, sem dúvida, hoje o que eu mais admiro, o que eu mais olho, o que eu mais gosto, o que eu mais curto, entendeu? Então, acho que é isso no final que vale, né? A experiência de estar lá, de comprar direto da fábrica, de pesquisar. Então, agora, se eu não tivesse tido essa oportunidade de viajar, com certeza eu iria comprar o modelo da Red Star, que é muito bonito também, tá? E também parece ser muito bem acabado pelos todos os reviews que eu já vi, entendeu? Bom, detalhes do relógio, né? Esse relógio aqui, ele é de 40 milímetros. A Seagull fabrica hoje o de 40 milímetros, o de 38 que é o original, tá? Mas o de 40 milímetros não tem o fundo transparente. Vou tirar aqui também para vocês verem, tá? Esse é outro detalhe. Quando eu estive na China, ela tinha o de 30... Peraí. Ela tinha também o de 38 milímetros, mas na ocasião a Seagull não estava fabricando de 38 milímetros ou de 40 milímetros com o fundo transparente, tá? Hoje, o que aconteceu? Talvez até por conta da demanda, existe original Seagull 38 milímetros com o fundo transparente, tá? Mas eu, de qualquer maneira, teria comprado esse, porque para mim, eu prefiro o modelo de 40 milímetros. Eu acho o 38 bem pequeno. Eu vou tirar essa pulseira aqui para vocês verem atrás, tá? Só um instante. Pronto, ó, aqui sem a pulseira. Então, o de 40 milímetros, tá? Ele não tem o fundo transparente. A tampa dele é aqui, é essa, né? Aqui tem os detalhes do relógio, do código, né? E esse detalhe que remete ao símbolo da Força Aérea Chinesa e o ano do relógio
né, de quando ele foi entregue, né, 1963. Mas a Sigu, ó, não tem aquela estrelinha aqui, tá? Mas a Sigu hoje fabrica sim um de 38 milímetros e com o fundo transparente, para quem prefere, tá? Acho que até por conta da demanda. Eu, como eu disse, de qualquer maneira, não teria comprado o de 38 milímetros só por conta do fundo transparente, porque eu prefiro o de 40. Eu acho que no meu pulso e para mim fica melhor, tá? Agora, aí é gosto, né? Eu tô pensando seriamente em talvez comprar um da Red Star, 40 milímetros também, com fundo transparente, só para ter um com fundo transparente. Mas aí acho que é um pouco de exagero, né? Não tá sobrando dinheiro a gente desse jeito, né? Outro detalhe importante, ele vem com essas duas pulseiras, como eu mostrei, né? Uma de couro, muito, muito bonita, tá? Que eu nunca usei, chegou, eu já tirei, ele veio com essa pulseira. Ele vem com essa outra pulseira aqui, que é uma pulseira em nylon, né? Estilo NATO, também muito, muito, muito bonita, muito confortável, mas muito mesmo, muito gostosa de usar. Porém, eu também nunca usei. Eu acabei comprando uma outra pulseira porque eu fiquei com dó, que eu achei muito bonita, tá? Eu comprei no AliExpress essa pulseira também NATO, e eu tenho usado com essa pulseira aqui, tá? Quando eu uso. Eu ainda não usei com as outras duas, tá? Enfim, aí é gosto, né? Eu vou até colocar no pulso com essa pulseira para vocês verem como é que fica. Aqui, pronto. Com essa pulseira, que é uma pulseira NATO também, porém ela é um verde mais escuro, né? Porque aquela é um creme, é um dourado, que combina muito, muito, muito com o fundo do relógio, que é maravilhoso. Assim, pelo vídeo não vai dar para passar a impressão realmente da beleza e do acabamento desse relógio, sabe? Vai ter gente que odeia, vai ter gente que ama, mas o fato eu adorei. Eu acho que essa combinação desses ponteiros azuis com esse ponteiro do cronógrafo vermelho, os números em dourado, a estrelinha vermelha e o fundo creme, ficou espetacular. O relógio é realmente lindo. E o mais legal, ninguém conhece. Então, eu até prefiro. E é bastante interessante, porque tem muita gente que brinca e tira sarro da estrela, fala, você comprou um relógio do PT. Eu lembro que eu fui para a China e fui com o pessoal da diretoria da empresa que eu trabalho, tudo chinesa, né? Aqui do Brasil. E quando eu cheguei lá, ninguém conhecia esse relógio, né? Quando eu cheguei lá e falei o que eu queria fazer, não, eu quero comprar um relógio chinês. O meu diretor, ele ficou doido. Ele falou assim, Luciano, não é possível que você venha para a China e fala o que você quer comprar na China. Você quer comprar um relógio chinês na China? Tipo assim, a fama de quem não conhece, né? Dos relógios chineses serem de má qualidade, né? Aí eu mostrei o relógio. Quando ele viu essa estrela, aí piorou. Aí ele falou assim, você tá maluco? Não, você não vai. Ele falou assim, não, você não vai comprar um relógio do PT, ele brincava e tal, né? Aí tudo, claro, como brincadeira. Mas quando ele entrou na loja comigo, viu o relógio de perto, ele realmente falou, realmente é maravilhoso. Ele não conhecia, ele gosta de relógio também, tudo, mas nem tanto, não conhecia o relógio. E quase comprou, só que só tinha essa unidade na loja, não tinha outra, só tinha essa peça, entendeu? Senão ele falou, senão eu ia comprar. Bom, mas em resumo, né? Eu acho que quem gosta de relógio talvez entenda isso que eu vou dizer. Sabe, a gente não tem que comprar relógio porque dizem que é bom ou porque... Você tem que comprar relógio se você curte o relógio, se você gosta, se o relógio para você tem significado, se aquele relógio para você tem valor. E quando eu digo valor, não é preço, né? Esse relógio para mim, ele vale mais do que os R$3.500 que eu paguei na ocasião, os 4.399 yuans. Por quê? Porque sim, eu estava procurando há mais de 6 anos e a viagem da China, que teve, enfim, um motivo espetacular para a minha vida pessoal e profissional. E junto com isso eu coroei com a compra desse relógio que vai ficar na minha vida para sempre, vai ficar para os meus filhos. Então, eu acho que esse é
é o principal motivo de você comprar ou não um relógio, né? Eu acho que esse é o principal motivo da gente se apaixonar por relógio. Ele tem que ter significado, né? Ele tem que ter algum valor especial. Senão, realmente, eu acho que não tem sentido. Mas, pessoal, para finalizar, eu acho que o principal que fica é isso, né? Não importa se o relógio que você comprou, quer comprar, é direto da Seagull, como esse que eu comprei, ou se é o modelo fabricado pela Red Star, não importa. Eu acho que assim, tem que ter qualidade, evidentemente, principalmente no que diz respeito ao movimento. Eu entendo que tem que prezar para realmente ter o movimento, o ST19 fabricado pela Seagull. Porém, não faz diferença o fabricante, não faz diferença quem montou. O da Red Star, pelo que eu vi no canal do Leandro, GMT-3, é realmente muito bom, muito bem montado, muito bonito, muito bem acabado também. Então não faz diferença, entendeu? Mesmo porque se colocar um do lado do outro, provavelmente não vai dar para saber qual é o fabricado pela Seagull e qual é o fabricado pela Red Star. Então não faz diferença. Faz diferença para mim. E para quem comprou? Eu não compro relógio, eu não tenho relógio. Aliás, eu tenho poucos. Eu não compro e não tenho relógio para mostrar para os outros. É para mim. Todos eles têm significado para mim. Os poucos que eu tenho, porque eu não me considero um colecionador. Eu tenho um relógio que todo mundo critica, que é um Calvin Klein, que é um dos que eu mais gosto. Eu amo aquele relógio. Tem um significado enorme para mim, que tem a ver comigo, com a minha esposa. E é espetacular, entendeu? Eu adoro, né? Eu tenho um Aqualand espetacular, aquele realmente muita gente gosta, tudo, mas eu comprei não é porque todo mundo gosta, eu comprei que para mim tem a ver com a minha adolescência, com a minha infância, com a vida difícil que eu tive, que eu sonhava com aquele relógio e não podia comprar, e aí quando teve a reedição eu comprei. Então assim, para mim relógio é isso, relógio cada um tem um significado, e esse relógio tem um significado especial. E eu tenho um carinho gigantesco por ele e vai ficar comigo até o fim, vai ficar para os meus filhos. Não adianta, eu não compro para vender, eu compro porque eu gosto. E não é nem necessariamente para usar. Em muitas situações eu gosto muito mais de às vezes pegar todos eles, limpar, colocar no pulso, ajustar. E evidentemente usar, mas esse é o prazer que eu tenho. Então, tanto faz. Eu acho que se você está procurando um relógio, um Seagull 1963, seja ele da Red Star ou da Seagull, e quer comprar, compra. Eu vou deixar os links, inclusive, do AliExpress, da loja oficial da Red Star, do AliExpress, a loja oficial da Seagull, e um outro site muito legal. Eu nunca importei por lá, mas já ouvi muita gente falando na internet e ele é muito confiável, onde você vai ter também como trazer esse modelo direto da China por esse site. Só que aí ele sai o dobro do preço, deve sair uns 7 mil reais pelo menos, entendeu? E aí eu não sei se vale a pena. Acho que vale a pena talvez ir conhecer a China, que é um lugar espetacular, e comprar o relógio que você sonha, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Se alguém tiver dúvida, põe aí, pergunta, a gente vai conversando. Não sou colecionador, não entendo de questões técnicas, só sou alguém que realmente curte relógio e, na medida do possível, quando se apaixona por um, tenta comprar, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço, viu?